Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa fofura em formato de bolsa, inspirada no Dia das Crianças. Então eu fiz nessas cores mais suaves, um tamanho também proporcional às crianças, mas é claro que nada impede que você misture outras tonalidades de cores e faça um tamanho proporcional a adulto. Eu vou te ensinar todo o passo a passo com bastante detalhe. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer esse modelo de bolsa, eu vou utilizar o fio Sublimes. Esse fio é lá da Yuzi Boutique, vou deixar o link da loja na descrição para vocês conhecerem, tem muita coisa legal por lá. Esse fio aqui é 100% poliéster, de 4 milímetros, ele é muito gostoso de trabalhar. Além disso, eu vou utilizar também o fio Amigurumi Soft, de cor chiclete. O código dessa cor é o 3131, mas você pode inclusive fazer com o próprio fio de poliéster, fica a seu critério. Além disso, eu vou usar como adereço essa alça e essa argola articulada, que também é lá da Yuzi Boutique. E essa argola, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro, medindo na parte de fora da argola. Além disso, eu vou usar agulha de crochê de 4 milímetros, isqueiro, fita métrica, marcadores de ponto e tesoura. Para começar o feitio dessa bolsa, eu vou fazer essa base com pontos baixos centrados. Aqui no canal já tem essa videoaula onde eu ensino a fazer essa base bem redondinha, bem perfeita com pontos baixos centrados, e eu vou deixar o link na descrição para você acompanhar essa parte da aula. Para o tamanho de base que eu gostaria aqui para essa bolsa, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E de diâmetro ficaram 15 centímetros. Lembrando que você pode fazer com mais centímetros, né, de diâmetro, mais carreiras, sempre seguindo as regras que eu ensinei para fazer essa base redonda bem perfeita com pontos baixos centrados. A partir daqui, a gente vai contar com quantos pontos ficaram ao redor, né, dessa base circular. No meu caso aqui, para essas 9 carreiras, eu fiquei com 54 pontos nessa última carreira. E eu vou dividir esses 54 em 6 partes. 54 divididos por 6 dá 9. Então, eu vou contar cada 9 pontos aqui dessa última carreira da base e vou colocar um marcador. Então, para marcar, eu iniciei aqui nesse último ponto, né? Na verdade, entre o primeiro e o último dessa última carreira, eu levei essa laçada lá para trás e não fiz o fechamento de pontos ainda aqui. Então, eu vou começar por essa laçada que eu levei lá para trás. Então, eu iniciei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nesse próximo marcador, eu iniciei a próxima contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no próximo marcador, começam os próximos 9 pontos. E assim eu fiz em toda a volta, ficando 6 marcações. E agora, eu já vou iniciar a subida da bolsa. Então, eu vou deixar essa parte, claro, mais bonita, né? A parte da frente desses pontos baixos centrados para fora. Então, fica para baixo. Já posso arrematar também esse fio aqui, que fica mais fácil agora do que depois das laterais feitas, né? Então, eu já vou esconder esse fio aqui para iniciar a subida da bolsa. Então, eu vou pegar aqui em alguns pontinhos e vou esconder esse fiozinho aqui. Daí, eu corto. E dou uma esquentadinha aqui para fazer um acabamento e esse fio não soltar. Para fazer os pontos para a subida dessa bolsa, eu vou sempre pegar assim, ó. Aqui estão os pontinhos, né, de base da última carreira, que são esses dois. Eu vou pegar só o de trás e mais esse
esse fiozinho que fica atrás do ponto, tá? Dessa forma, os pontos já vão ficar inclinados para a subida da bolsa. Então, voltando aqui, ó. Aqui estão os 2 pontos, ó, os 2 fiozinhos que ficam em cima do ponto. Eu vou pegar só o de trás e mais esse fiozinho que fica atrás do ponto. Então, eu vou começar por aqui, eu vou tirar esse marcador, porque eu já localizei qual ponto que eu vou começar. E eu vou inserir minha agulha entre esses 2 fios que ficam aqui, que a gente levou lá para trás para fazer esse fechamento. Então, eu insiro minha agulha aqui e vou buscar essa laçada aqui atrás. Regulo o fio, trago esse fio aqui para frente e faço uma corrente, que vai valer como o primeiro ponto baixo já da subida da minha bolsa. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto e daquela forma que eu expliquei para vocês, ó, no meio desses 2 fiozinhos, pegando só o de trás e mais esse outro que fica aqui atrás do ponto. Trago o fio aqui para frente, que com 2 fios, pego o fio do novelo e tiro aqui, fazendo um ponto baixo. Agora, eu venho no próximo, da mesma forma, pegando esses 2 fiozinhos, faço mais um ponto baixo. E eu vou fazer esses pontos baixos, um para cada ponto de base, sem aumento nenhum agora, tá? Pra gente começar já a subida da bolsa. E eu vou fazer até o ponto antes do próximo marcador, que é este. Opa, esse aqui peguei errado. Então, eu venho aqui, esse é o penúltimo. E agora, ó, esse aqui é o do marcador, então eu venho até esse. Esse aqui é o último ponto dessa parte. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Agora, eu volto aqui, ó, repare, esse aqui é uma corrente, esse aqui é o primeiro ponto de base, esse aqui é o segundo. Eu venho aqui inserindo minha agulha no segundo, pegando as 2 alças do ponto de base e vou fazer um ponto baixo. E essa carreira aqui, eu vou fazer toda de pontos baixos, lembrando que agora eu vou trabalhar só nesses pontos aqui, esquecendo a parte da base. Só quero que vocês prestem bastante atenção aqui no finalzinho, porque tem que ficar a mesma quantidade de pontos que ficou lá na primeira carreira desses 9 pontos aqui de base. Aqui, ó, não parece, mas aqui você tem que pôr um ponto, ó, onde tem esses 2 fiozinhos cruzados. Aqui é o último ponto da carreira. Preste bastante atenção nessa parte, tá? Então, eu venho aqui, lembrando que essa corrente que a gente fez aqui vale como o primeiro ponto, tá? Então, aqui, que é essa corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, consegui chegar nos 9 pontos, vou fazer uma corrente e virar novamente o trabalho. E agora, eu vou trabalhar aqui de frente para minha bolsa. Da mesma forma, então, aqui, uma corrente, um ponto de base primeiro, e aqui no segundo, insiro minha agulha, fazendo o primeiro ponto baixo. Lembrando que a corrente é o primeiro, então, esse é o segundo ponto dessa carreira. E agora, eu vou fazer até chegar no 9º ponto. Todas as carreiras têm que ter 9 pontos baixos, contando, né, com aquela correntinha ali, que vale como o primeiro, não esqueça. Aqui, ó, novamente eu vou te mostrar, ó, esse último ponto fica cruzado aqui, ficam cruzados esses fios. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui para fazer a quantidade certa de pontos. Faço a corrente, viro meu trabalho novamente, venho aqui no segundo ponto de base, fazendo um ponto baixo e sigo pela carreira novamente, fazendo assim carreiras de ida e volta, né, com pontos baixos. Se você ficar em dúvida, sempre veja se tem a quantidade certa de pontos, ó. Aqui no cantinho é aquele ponto que você não pode esquecer, tá? Então, veja se ficaram 9 pontos, para ficar bem retinho. Faz a corrente e vira novamente. Vem aqui no segundo ponto de base e inicia uma nova carreira da mesma forma.
E eu já te digo quantas carreiras que eu fiz para essa parte aqui da bolsa. E dessa forma eu continuei, né, fazendo essas carreiras de ida e volta com pontos baixos simples. Eu vou contar quantas carreiras ficaram aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras. E em centímetros, ficaram 18 centímetros. Agora, aqui, na última carreira, eu vou fazer só uma corrente e vou cortar esse fio. Vou dar uma esquentadinha aqui, só para ele não desfiar. E vou puxar aqui esse fiozinho. Pronto, essa parte já tá pronta. Agora, eu pego um novo fio, vou esquentar essa pontinha. Insiro minha agulha aqui nesse próximo marcador, né? No lugar onde está esse próximo marcador. Lembrando para você inserir a agulha aqui, ó, no meio, entre essas duas alças do ponto de base e mais essa alça de trás. E eu vou trazer esse fio aqui, esse novo fio aqui para frente. Vou fazer uma corrente. E aqui já no próximo ponto, pegando da mesma forma. E já escondendo esse fio aqui, que é o início, vou fazer ponto baixo. E eu vou fazer os pontos baixos, pegando da mesma forma aqui nos pontos de base, escondendo esse fiozinho sempre. Vou fazer por 9 pontos, assim como eu fiz nessa primeira parte aqui. Até um ponto antes do próximo marcador. Então, eu fiz os 9 pontos, faço uma corrente e viro o meu trabalho. E vou fazer da mesma forma, começando pelo segundo ponto de base, vou fazer a carreira de volta dos pontos baixos. Sempre fazendo 9 pontos. Não esquecendo, por favor, desse último ponto aqui, tá? É bem importante essas laterais ficarem bem retinhas. Faço a corrente, viro novamente. Venho no segundo ponto de base, ó, primeiro, segundo, e já estou na carreira de volta. E eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que aquela primeira parte que eu fiz. Faço corrente, viro novamente. E assim, gente, eu vou fazer igual, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz essa primeira parte aqui. Então, eu vou fazer, essa aqui é a primeira, essa é a segunda, daí eu vou fazer aqui uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta parte, igual a essa, fazendo da mesma forma que eu fiz aqui esse começo dessas duas que eu já iniciei. Então, dessa forma, eu já fiz aqui as 6 partes. E agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui, que sobrou, e vou arrematar aqui por dentro, escondendo os fiozinhos do final, né, de cada parte dessa. Então, eu venho aqui, ó, passo em alguns pontinhos. Puxo aqui o fio. Corto. E arremato o fio aqui esquentando. Vou fazer dessa forma em todas essas partes. Então, agora, depois que todos os fiozinhos já estão arrematadinhos, a gente vai começar a unir essas partes aqui, dando um acabamento com outra cor e com outro fio. Vou fazer, então, aqui um nó inicial.
Deixo aqui soltinha essa laçada, aguardando. Deixo aqui do ladinho. Agora, eu venho aqui com duas partes dessa, né, que eu vou emendar aqui. E eu vou começar a fazer os pontos ligando essas duas partes. Você pode pegar qualquer parte, tá? Daí, eu venho aqui, vou inserir minha agulha. Deixa eu fazer um zoom aqui para você entender bem. Vou inserir minha agulha no ponto de cima aqui, no cantinho de um lado, e da mesma forma do outro lado. Vou pegar a laçada aqui que eu separei e vou trazer esse fiozinho aqui pra frente. E deixo o nozinho pra lá. Assim. Agora, eu vou pegar esse fio maior e vou fazer uma corrente aqui. Dessa forma. E agora, eu vou começar a fazer pontos baixos unindo as duas partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho do lado de cá e um fiozinho do lado de lá. Trago o fio, faço ponto baixo. Novamente, um fiozinho do lado de cá, o outro do lado de lá. Trago, faço ponto baixo. Um do lado de cá, um do lado de lá. Ponto baixo. Lembrando que esses pontos aqui, eles têm que ficar paralelos, tá? Bem certinho, não pule ponto. Sempre tem que estar na mesma distância, para ficar bem certinho aqui e não ficar folga depois, tá? Não ficar torto o teu trabalho. Então, sempre carreira por carreira. Bem certinho, bem igual, porque as carreiras são iguais, né? Então, você não vai ter problema com isso. Elas têm a mesma quantidade de carreiras, de pontos baixos, né? Então, elas vão estar bem do mesmo tamanho. Então, a gente vai continuar fazendo isso, unindo essas duas partes até a base da bolsa. Então, eu segui unindo aqui com esses pontos baixos até a base. E agora aqui, quando eu chegar na base, eu vou continuar fazendo os pontos baixos sobre essas laçadas que ficaram aqui, nessa diferença entre a base e a altura da bolsa. Essas que ficam aqui em relevo, tá? Então, você vem aqui, ó. Cheguei aqui na base e vou continuar fazendo pontos baixos sobre essas laçadas que ficam aqui. No contorno, né, dessa base. Cheguei aqui no cantinho, nessa próxima união. Então, aqui já começo a unir, pegando um fio de cada lado e fazendo os pontos baixos, dessa mesma forma. E eu vou seguir até essa pontinha aqui, fazendo os pontos baixos. E ficou assim, ó, essa carreira de pontos baixos unindo com essas duas divisórias, 3 partes. E vamos esquecer essas partes aqui por enquanto, tá? Então, agora vamos continuar daqui onde a gente parou. Eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou, olha, eu tô assim, né? Terminando aqui essa parte, vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou fazer pontos altos duplos aqui em cima desses pontos baixos. Então, eu vou dar 2 voltas na agulha. E nesse mesmo ponto aqui, nesse primeiro, eu vou inserir minha agulha, trago o fio, fiquei com 4 alças na minha agulha. Pego o fio do novelo, tiro 2 alças. Pego o fio do novelo, tiro 2 alças, pego de novo e tiro 2 alças. Dessa forma. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Novamente. E reparem como ficou essas correntes, valendo como o primeiro ponto alto duplo,
E esse que é o primeiro ponto alto duplo, mas vale como o segundo no mesmo lugar. E eu vou fazer nesse próximo ponto aqui de base, mais um ponto alto duplo. Então, dou 2 voltas, insiro minha agulha aqui no ponto de base, pegando as 2 alcinhas ali que ficam em cima do ponto de base, e vou fazer um ponto alto duplo. Fiquei com 4 alças aqui na agulha, laço o fio, tiro 2, laço, tiro 2, laço e tiro 2. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto duplo, totalizando 2 nesse mesmo ponto de base. E eu vou fazer mais um ainda, no mesmo lugar. Porque a ideia aqui é sobrar ponto, é ficar embabadado. Tá? Então, aqui nesse primeiro ponto, eu fiz 2 pontos. Aqui nesse segundo, eu fiz 3. No próximo, eu vou fazer mais 2 pontos altos duplos. No mesmo lugar. E agora, no próximo ponto, eu faço 3 pontos altos duplos. 1, 2, e 3. E repare como assim, ó, sobram pontos, tá? E essa é a ideia, porque a gente quer que fique um babado, tá? Aqui você pode substituir pelo ponto que você quiser. Eu achei que ficou bonito esse tamanho de babado, então eu gostei do ponto alto duplo, mas você pode fazer, se você quiser um babado menor, por exemplo, um ponto alto ou meio ponto, como for de sua preferência. E agora eu vou voltar aqui fazendo sempre assim: 2 pontos, 3 pontos, 2, 3. No mesmo lugar, né? 2 no mesmo lugar, 3 no mesmo lugar, 2 e 3, 2 e 3. Então, gente, olha a fofurice que fica isso. Fica um acabamento muito bonito, bem delicado e fofinho, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras partes. Lembrando que para unir essas partes, a gente sempre começa aqui de cima, aí você desce fazendo aqueles pontos baixos, unindo, vem aqui para baixo na base, agora você vem aqui nessa outra parte subindo, né? Fazendo os pontos baixos. Aí na volta, você desce, fazendo aqueles pontos altos duplos. Desce, faz a base e depois você volta e termina aqui onde você começou, em cima. Da mesma forma que eu fiz aqui. E essa carreira, essas 2 carreiras, né, de acabamento aqui que eu fiz com o fio rosa, que é uma carreira de ponto baixo e uma de ponto alto duplo, você vai fazer mais 2 vezes, tá? Igual essa daqui. Então, eu já fiz uma vez, aí você vai fazer aqui nessas 2 emendas a próxima, certo? E depois, aqui nessas 2 últimas emendas, as próximas. E aqui, ó, quando eu terminei aqui, até o último pontinho aqui do canto, faço uma corrente e corto o fio. E depois eu vou esconder esses fiozinhos aqui que ficam sobrando. Agora, eu vou fazer as próximas partes igualmente a essa. Então, eu fiz assim as 3 partes de babados, dando esse acabamento lindo e super delicado. E agora eu vou esconder esses fiozinhos que sobram aqui. Então, eu faço um nozinho aqui no início e no fim de cada babadinho que a gente fez. E agora eu vou esconder esses fiozinhos aqui por dentro dessa parte rosa, ou então aqui por dentro da bolsa, que daí vai ficar mais seguro ainda esse acabamento. Depois de arrematar os fiozinhos, eu ainda vou fazer um acabamento aqui na parte superior da bolsa. Então, eu vou pegar novamente esse fio aqui cor de rosa, vou fazer um nó inicial, aumentar um pouquinho a laçada. Agora, eu venho aqui e vou fazer a volta toda fazendo pontos baixíssimos.
A gente insere aqui a agulha pegando essas duas alças que tem na parte de cima desses pontos, aqui da parte de cima da bolsa. Traz aqui o fio pra frente, insere a agulha aqui no ponto do lado, traz o fio maior e faz o ponto baixíssimo. Deixa eu aumentar o zoom. Ó, venho no próximo ponto, trago fio baixíssimo, insiro, trago e faço ponto baixíssimo. E eu vou dar toda a volta fazendo esse acabamento. Olha que bonitinho que fica. Quando chega aqui no babadinho, eu só continuo. Posso pegar aqui, ó, uma alcinha do lado de cá e outra do lado de cá. E faço ponto baixíssimo. Daí, eu já sigo para essa lateralzinha aqui. E continuo dessa forma até completar a volta. Então, eu dei toda a volta aqui nessa lateral, cheguei aqui no primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio para simular esse último ponto baixíssimo e terminar esse acabamento. Então, eu vou cortar. Puxo aqui essa última laçadinha. Venho nesse primeiro ponto baixíssimo, com a agulha aqui de cima para baixo, pegando as duas alças dele. Trago esse fio para cima. E agora, eu vou trazer ele de volta da onde ele veio. Então, eu trago ele e levo lá para trás. Dessa forma, a gente simula o último ponto baixíssimo, deixando bem perfeito esse acabamento. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui e cortar. Fazer um nozinho aqui para garantir que não vai escapar. E corto o fio. E para fecho, eu fiz como bolsa saco. Em todas as laterais, eu fiz o fio sair e entrar. E dessa forma, ficou bem fechadinho. E aqui na frente, deixei um lacinho. Agora, eu vou colocar essas argolas, que são articuladas, para encaixar nessa alça maior. Então, eu venho nessas partes aqui do meio, ó, ficaram duas para trás, duas para frente, nessas aqui do meio, e encaixo essa argola articulada dos dois lados. Agora, eu pego essa alça aqui que já vem com mosquetão e encaixo aqui na argola. E assim ficou pronto esse modelo fofo e lindo, parece um doce, né? De tão linda. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário e seu like. Até a próxima aula. Beijo!